Gente, mais uma vez, boa noite, Pai seja convosco, amém? Amém. Deus possa estar abençoando todos. Obrigado pela presença. Como o irmão orou, que o mais importante é a gente se colocar na presença do Senhor. Entregar a nossa vida a Ele. Quando o Joab começou a falar aqui, falando da minha trajetória, ontem a gente estava conversando, eu e Paulo, em algum lugar, não sei com quem, que eu passei 8 anos, quase 9, afastado de Deus. Me tornei alcoólatra. Hoje sou o pastor espiritual de um centro de recuperação. Deus faz as coisas dele e a gente não entende. Eu vi um irmão falando hoje que o fracasso de hoje pode ser o sucesso de amanhã. Amém. O fracasso de hoje pode ser o sucesso de amanhã. E você não pode ser, não. É o sucesso de amanhã. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que andam segundo o seu propósito. Aleluia. E a graça e a misericórdia do Senhor reina nas nossas vidas quando nós realmente entregamos. Damos de fato a Ele o que Ele merece, que é adoração. Porque a Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia. E essa é uma frase que está em vários versículos da Bíblia, principalmente Apocalipse. Mas eu gosto de recitar isso porque a gente afronta Satanás. A gente afronta o diabo. A gente pega o diabo e faz cala-te, porque a honra e a glória e o louvor pertencem ao nosso Deus. Aleluia. O mundo tem tentado dar glória para os povos do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O povo não é nada mais, nada menos de que criatura até conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz em João 12, todo aquele que conheceu e recebeu o Senhor como Senhor, recebeu também o poder de ser chamado filhos de Deus. Aleluia. Mas até não reconhecer e não receber Jesus como Senhor, infelizmente, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, é criatura. E a quem nós temos louvado, a quem nós temos dado louvor? A quem? Nós temos dado louvor. Eu falo nós porque muitas vezes nos pegamos nas fraquezas, mas eu vejo pessoas dando muita ênfase a grandes músicos, a grandes artistas, louvando ao inferno. Porque é o seguinte, quando você louva um homem, você deixa de louvar aquele que te criou. Aquele, como Job falou, aquele que foi na cruz. Ele foi na cruz, não porque ele merecia, foi por nossos pecados, foi por nossas transgressões. Nós é que tínhamos que estar lá naquela cruz e não ele. Então, só a ele toda honra, toda glória, todo louvor. E essa trajetória minha, que hoje eu sou, graças a Deus, canal de vida para muita gente, eu dedico ao Senhor essa glória e essa honra. Porque só a Ele pertence todo o amor, pertence todo o louvor. Porque Ele morreu por nós, Ele não esperou que a gente melhorasse, não. Era como a gente estava. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E nada, eu quero dizer para vocês, nada impede o olhar, o agir e o saber de Deus. Não tem como se medir o olhar, o agir e o saber de Deus. Porque Ele é sobre tudo e sobre todos. Para Ele foram feitas todas as coisas. Amém. E é nesse Deus que nós nos reunimos aqui toda terça, quinta na igreja, domingo de novo na igreja, mas fora disso, no dia a dia, para louvar e falar dele. Aleluia. Eu costumo dizer que não passa ninguém que eu não fale de Jesus. E é verdade. Mas tem dias que você está fraco. Tem dias que você quer desistir. Como aquele primeiro louvor que Felipe entoou aqui hoje, que eu falo que louvores são pregações entoadas. Deixa eu dizer para vocês, tem dias, tem semanas que é complicado, tem semanas que é difícil. Tem muitas vezes você vai ver assim, não, eu não quero mais, eu não aguento mais. Mas tem uma outra canção que eu acho interessante, mesmo me arrastando, eu jamais te deixarei. Eu jamais deixarei de louvar ao Senhor. Mesmo com dor, mesmo tentando desistir, porque infelizmente nós somos humanos e somos fracos. Mas se nós nos colocarmos na posição e dizer, Senhor, eu estou caindo, segura na minha mão, e Ele te inclina. Diz a palavra de Deus que Ele inclina para ouvir as suas orações. Aleluia. E te puxa pela mão.
Essa, para mim, é uma das maiores bênçãos do mundo, é quando você realmente acredita e se dedica que Ele está no comando da sua vida. Porque problema todos nós temos. Lutas todos nós temos. Essa noite, Papai do Céu, depois de 3 horas, mas não permitiu que eu dormisse. Eu fui deitar meia-noite e meia. Quando foi 3 horas, ele vamos conversar. Isso aí foi até de manhã e eu estou até agora. De tarde eu achei que eu ia dormir, mas rolava para um outro, rolava nada. E eu sei o que é que eu vou fazer. Eu vou para a congregação limpar e orar. Que é que eu ganho mais. Mas foi uma tarde cheia de problemas no meu trabalho. Devo trazer assim, eu não aguento mais, chega. Mas aí quando eu chego aqui, que eu estou limpando aqui, Deus faz, ei, aquieta a tua alma. Aleluia. Eu estou aqui, eu estou te vendo, aleluia, eu estou te olhando. Não tem como você se esconder de mim. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 138. Salmo 138, versículos 7 e 8. Robertão. Eu te ouvi. Salmo 138. E pode deixar o salmo aberto, depois nós vamos para 139, que está pertinho, está colado no outro aí. Salmo 138. Flavinha, tu vai ler. Amém, amém, glória a Deus. Flavinha. Flavinha não Só gosta de tem ler, uma não. Flavinha aqui? É. É tu mesmo. Tem tanta gente que só batizar em mim. Tá aí treinando pra locutora. Não é? É. Vamos Fala lá, passar o gente. cajado. Quem pode ler para mim o 7 e alguém outro lê o 8 aí? Do Salmo 138, versículo 7. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O 8. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, e a tua benignidade, o Senhor dura para sempre. Não desampararás as obras das tuas mãos. Aleluia, Deus. Pai, nós lemos a tua palavra. Nós já entoamos canções nesse lugar. Nós já adoramos ao Senhor e vamos continuar adorando com a palavra. Revela, Pai, não só a mim, mas a todos que aqui estão. Revela segundo a tua vontade, revela segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Pode deixar a Bíblia aberta aí, vamos para o Salmo 139 já. Esses dois salmos, 138 e 139, são os dois salmos de Davi. Porque eu já falei lá na igreja, Salmos é o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos, né? E são divididos em 4 partes, tem vários autores, mas Davi é um dos maiores dele. E ele, engraçado que nesse Salmo 138 me chamou a atenção, e que quando o Felipe estava entoando aquela primeira canção, e que ele falou dos peixes, onde eu botei o óculos? Sem óculos eu não enxergo mais, depois que eu fiz 18 anos eu fiquei assim. E ele fala, o 7, andando em meio à angústia, tu me reviverás. Dias de angústia vem para todo mundo. Dias de luta vem para todo mundo. Dia de guerra vem para todo mundo. Mas você crendo no Senhor, Ele vai te reviver. Ele vai trazer você de novo à vida. Porque as angústias muitas vezes, gente, vem para nos abater. E Satanás age nessa área. Satanás pega algo pequeno e faz grande. E nós colocamos olhos nesses problemas e nessas angústias. Mas Davi sabiamente sabia que ele tinha um Deus que levantaria ele de frente dos inimigos e exaltaria ele com louvor à frente dos seus inimigos. Eu quero dizer para vocês, ainda que você tenha muito problema durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante anos, eu passei 4 anos angustiado. Mas foram os 4 anos que eu mais cresci espiritualmente. Porque você busca mais quando você está passando por problema, quando você está no tal do deserto.
Mas o Senhor, o salmista Davi diz, o Senhor me reviverá Aleluia. no dia da angústia. Ele me levantará no dia da angústia. E no verso 8, ele diz que ele jamais esqueceria das obras das tuas mãos. Fala-me se eu sou obra das mãos de Deus. Eu sou obra das mãos de Deus. Porque Aleluia. tudo Deus fez pela palavra. Deus fez, haja luz e houve luz. Haja um firmamento e houve firmamento. Mas você, Deus moldou com a mão. Você foi feito com a mão. Você foi preparado, sabe por quê? Porque você é o melhor de Deus. Aleluia. Você é algo tão importante que Deus teve o cuidado de fazer com a mão e fazer imagem e semelhança dele. Oh, glória. Imagem e semelhança dele. Nós precisamos de entender uma coisa. Muitas vezes os cristãos não refletem Cristo. Muitos cristãos não refletem Cristo. Muitos cristãos são cristãos pelo simples fato de dizer que vai à igreja ou quando vem um culto como esse lugar, que é um lugar aberto. E eu costumo dizer, e o pastor Marco também disse que isso aqui é a minha cara, que eu gosto da igreja primitiva, eu gosto de lugar que eu não gosto daquela cadeirinha uma atrás da outra, eu gosto de coisa aberta, que a gente pode falar, que você pode ficar à vontade. Deixa eu dizer para você, você é muito importante para Deus. Aleluia. Você foi moldado. Você foi moldado à imagem e semelhança dele. E ele fez, fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala nossa, ele está falando no nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não fala em minha, ele fala em nossa. Mas há quem diga que Jesus não estava com Deus. Há quem diga que Jesus não é Deus. Deixa eu dizer para vocês. Todos os profetas menores e os maiores, proclamam Jesus desde os dias antigos. Amém. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, entre a pequena das milhares de Judá, de ti me sairá o que reinará em Israel, que está com o Senhor desde o dia da antiguidade. Nós somos a imagem e semelhança desse Cristo, que veio na terra, e no dia da tua angústia, ele carregou sobre os ombros dele as nossas angústias, e aquela cruz que era para nós, aquela coroa de espinho que era para nós, foi para ele, simplesmente porque ele te ama, simplesmente porque ele é puro amor, simplesmente que ele olha para você e fala: John, eu te amo como você é. É por isso que ele diz: vem como está, vem Mandelito, vem Zé, vem como está, vem Marcos. O grande problema é o seguinte, que Jesus chama como você está. Para permanecer em Jesus é que tem que ter mudança. A mudança é permanecer nele. Porque muita gente vem e não permanece. Por quê? Porque não querem mudança. Não querem entender que precisa de mudar. E a gente estava falando de Davi. E Davi, quando peca, um homem segundo o coração de Deus. E ele pecou. Mas depois que Deus levanta lá um homem chamado Natan, e o profeta Natan conta uma pequena história para ele. E ele fala bem assim: é digno de morte esse homem. Ele fez: pois é tu. Este homem que é digno de morte é você, Davi. E queriam matar a Betseba, e ele não permitiu que ela morresse. E ele foi pedir perdão a Deus, ele entrou no átrio, e ele sabia que se tocasse na arca impuro ele morreria. E tinha 7 anos que não chovia em Israel, pelo pecado de Davi. Houve uma tragédia na casa de Davi. O irmão matou o outro irmão, porque o irmão pegou a irmã, como se diz, a palavra me fugiu, violentou a irmã. Teve um amigo do irmão que não gostou, que fazia parte daquela família, que vivia na casa real, que também entrou em atrito. Foi tremenda por causa do pecado, o castigo de Davi. Mas quando Davi chega no Salmo 51, ele totalmente arrependido, ele fala: Senhor, cria em mim um coração novo e um espírito inabalável. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração novo e um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Nós precisamos de entender que nós estamos nos dias de angústia, porque às vezes a angústia nos traz até a pecar. Mas este Deus não esquece de ti, porque tu é obra da mão dele. Oh, glória.
Tu é obras da mão dele. E ele está dizendo, filho, eu te amo, olha para mim, não olha para o pecado, não olha para o problema, que o problema é pequeno perto de mim. Aleluia. E nós colocamos os olhos nos problemas. Eu aconselho todos os crentes, todos que eu conheço, pelo menos 3 vezes no ano, ler 3, poxa, de Jeremias, deu um branco. Lamentações 3. Lê Lamentações 3 todo. Deus me deu esse ano para ler, se possível, todos os dias. Eu leio quase todos os dias Lamentações 3. Começa com uma carta, parecendo que o cara é um suicida. Ele começa falando que Deus prendeu ele, Deus não ouve mais ele, que até os dentes dele se perdeu com areia e pedra que Deus permitiu que ele comesse. Foi jogado no poço, foi jogado no calabouço. Deus fechou os olhos para as orações de Jeremias. Mas quando ele chega no verso 21, ele faz, mesmo assim, com todos esses problemas, com todas essas angústias, eu ouso a crer no Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque o amor dele não tem fim, é infindável, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E são os fatos de nós não sermos consumidos. Porque todo dia Deus faz seu dia todo bom. Nós é que não enxergamos. Às vezes você tem um dia repleto de bênção, mas o cara pálido recebe uma palavra negativa 5 horas da tarde, ele amaldiçoa o dia todo. Ele esquece do que foi feito durante o dia todo. Por uma palavra, por um problema, ele amargura-se o dia. Ele amaldiçoa o dia. Deixa eu dizer para vocês, meu irmão. Ainda que você não esteja nada, ainda que você não tenha comida em casa, ainda que você esteja devendo, mas esteja com o Senhor. Aleluia. Sem dinheiro com o Senhor, com problemas com o Senhor, na bonança com o Senhor. Porque nós temos o hábito, depois de que consertamos todas as coisas e vem a bonança, nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos de Deus. Eu fiz isso. Eu achava que o salário que eu ganhava era um salário alto, mas eu não preciso mais de tu não, Deus. Botei ele numa caixa de sapato e tranquei, fica aí. Ele falou, vou ver o que eu vou fazer contigo, pança. E eu fui à bancarrota. Sabe por quê? Porque no dia da angústia, eu não lembrei dele. No dia da angústia, eu lembrei da minha própria força. E você em você mesmo, você é fraco. Você não é autossuficiente. O homem só é autossuficiente em Cristo Jesus, aquele que na cruz do Calvário morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou para que você e eu tivesse vida. E tivéssemos vida e vida eterna. Oh, glória a Deus. Nós tivéssemos vida e vida eterna. Essa é a maior riqueza que o homem pode ter. Eu acho até uma idiotice o homem não querer estar com Deus. Não tem porquê, não há mais, eu não consigo entender. Porque as pessoas não se dedicam a estar com Deus. Porque preferem estar com o mundo, porque preferimos a confiar em palavras mentirosas. Porque às vezes vem uma palavra lá de um maldito e cai no seu ouvido e você dá crédito. Aí Isaías chega no versículo capítulo 53 e começa dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito na nossa palavra? Eu quero dizer para vocês, queridos, o Senhor está nesse lugar e Ele está vendo o problema de cada um. Mas Ele está dizendo para vocês, o problema de vocês é muito pequeno, porque todas as coisas eu posso. Glória a Deus. E vocês podem todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. É assim que diz a palavra. Porque nem a morte pôde tragar Jesus. Nem a morte pôde o tragar. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele é vivo. E porque Ele reina. E porque Ele olha para cada um de nós e diz, eu amo vocês. Glória a Deus. Não se preocupe. A angústia vai acabar. A angústia vai passar. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas muito mais importantes para vocês, que é a eternidade,
que é a glória com Cristo Jesus. Vamos para o Salmo 139, versículos 7, 8, 9 e 10. Vamos falar um pouquinho do poder de Deus. Você não consegue se afastar de Deus. Você não consegue se esconder de Deus. E você não consegue mentir para Deus. Você mente até para você mesmo às vezes. Mas para Deus é impossível. Salmo 139, 7. Vai, Flávio. Só o 7, Flávio, que é pequenininho. Flávio, deixa de bobagem. Para onde escaparia o teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Amém. 8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, 10. Ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Aleluia! O 7 começa dizendo: para onde irei, me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Meu irmão, o coração do homem é enganoso. Diz lá em Jeremias: mas o Senhor conhece o coração do homem. Só Ele conhece o coração do homem. Ele sabe das nossas lutas. E no dia da angústia, como a gente leu no 8, a gente tem vontade realmente de sumir, de se esconder. E você pode até se esconder de mim, de seu marido, de sua esposa, de seus filhos. Mas de Deus não, meu irmão. Se você subir no mais alto céus, lá é a morada dele. Diz a palavra, se você fizer uma cama no inferno, ele também está lá. Se descer na profundeza do mar, ele também está lá. E ele vai te suster. Ele vai suster você. Ele vai pegar em tua mão e dizer: anda comigo, filho. Aleluia. Não te escondas de mim. Não te afaste de mim, que eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Tem dias que a luta realmente é muito grande. E todo mundo passa por problema. Todo bichinho passa por problema. Hoje, quando eu cheguei no centro de recuperação, teve um que voltou, que chama Aleph. Ele é desse tamanhozinho. Eu fiz: e aí, meu filho? Ele: ô pastor, estou com vergonha de te olhar. Eu falei: não tenha vergonha de me olhar, não. Ele fez: eu não aguentei, eu caí. Primeiro problema, eu caí. Você sabe por que você caiu, Aleph? Porque você tentou esconder-se de Deus. E de Deus ninguém se esconde. Se você se amostra publicamente dizendo: não, eu sou do Senhor, eu sou obras das mãos do Senhor, Satanás não te ataca. Ele tenta, porque ele não desiste, né? O próprio Deus diz que ele é o fiel tentador. É a única coisa que Satanás é fiel, é em tentar a gente. E a única verdade que tem em Satanás é ser pai da mentira. A verdade é que ele é mentiroso. E ele engana as pessoas. Ele começa a dizer assim: John, você pode se esconder de Deus. E ele põe na cabeça da gente que você pode ser outra coisa. Mentira. Satanás pega na sua fraqueza e desconstrói o que foi construído ao longo da tua vida espiritual. Ele destrói. Lá em João 10:10 diz que ele veio matar, roubar e matar, roubar e destruir. Mas no mesmo versículo, Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente precisa de dar entendimento, de ouvir a voz do Senhor e não a voz de Satanás. As lutas são grandes, meu irmão, não é só para você, não. O apóstolo Pedro falou assim: olha para os seus irmãos ao longo do mundo, quantas tribulações têm passado. Nós achamos que os problemas são nossos, que o nosso é maior do que todo mundo. Todo problema é grande aos seus olhos, aos meus olhos. Mas eu quero dizer para você: o Todo-Poderoso é seu amigo. Aleluia. O Todo-Poderoso é seu amigo. E ele está dizendo bem assim: filhos, eu ainda estou aqui. Eu não desisto de vocês.
eu não desisto de cada um de Glória a vocês. Glória a Deus. Deus. Eu não desisto. Hoje à tarde eu clamei ao Senhor tão intensamente que eu fiz, Senhor, por que tanta luta, por que tanto problema? Aí Deus me trouxe para aqui, eu comecei a limpar e Deus fez. Tu viu meu filho na cruz do Calvário? A tua dor é como a dele. E eu comecei a chorar, porque não tem dor como Jesus passou. E eu acho que quando Jesus saiu ali naquele caminho para o Gólgota, foi o trajeto mais longo, a tal da via dolorosa. Realmente foi dolorosa e ele carregava uma cruz. E aquela cruz não pesava, não era madeira, era o meu pecado e era o seu pecado. Mesmo assim ele levou. E todos o abandonaram. Simão Pedro disse que jamais abandonaria o Senhor. E Simão Pedro abandonou. Mas o Senhor levantou outro Simão para ajudar Jesus. Simão Cirineu foi quem ajudou a carregar a cruz. Quando um Simão abandona, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Quando alguém te abandona, Deus levanta outro para te ajudar. É assim que Deus faz. Não temas porque eu sou contigo. Não te assuste porque eu sou o teu Deus. É assim que diz a palavra. A gente precisa entender. Quinta-feira eu vou falar lá na igreja. Eu vou falar de algo que eu acho muito grande, que é louvor ao Senhor. E nós precisamos de louvar a Deus em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as horas. Pança, vou ficar cantando o tempo todo, se louva a Deus de várias maneiras. Com atos, com palavras, com ações. Com ajuda ao próximo. Falando para aquele que não conhece Deus, Deus é contigo, filho. Não desista. Tem tanta gente carente de uma única palavra. Não é de dinheiro, mas é de um tempo. É de palavra. Eu cheguei num determinado lugar e comecei a falar para uma pessoa. Foi no supermercado, não lembro se foi no G Barbosa, se foi no Açaí. Aí a moça do caixa fez, ô moço, foi Deus que te mandou aqui. Eu precisava de ouvir essas coisas. Eu estou tão desanimada. E eu fiz, eis que estou à porta e bato, querida. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele quer te botar na mesa, filho. Porque o lugar de filho é na mesa. E a gente precisa simplesmente abrir a nossa boca. Abra a boca, não tenha medo. Ah, eu não sei falar, sabe? Todo mundo aqui, não tem ninguém mudo, até o mudo sabe falar. Ele se expressa na linguagem dele. Ah, Pança, mas eu não falo eloquentemente. Quem está preocupado com isso? Ninguém está preocupado com beleza do falar. Deus está preocupado que você proclame o nome dele. Que você proclame aos quatro ventos que Jesus é Senhor. Que ele morreu por cada um de nós e que ele morreu para a humanidade inteira. Essa é a necessidade. É garantir de que o nome de Jesus seja proclamado dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Orem, meditem, mas falem de Deus. Falem do amor. Não deixe esse amor preso, transfira. Olha, eu fico lisonjeado, mas eu falei que a glória é do Senhor quando o jovem começou a falar que eu sou referência. Meu irmão, a referência não é porque você faz, é porque você deixa Deus fazer. É diferente. Não é você que faz, mas você deixa, permite que Deus faça na sua vida. E as coisas mudam quando a gente dá essa vazão. As coisas mudam totalmente. Eu posso te falar. Ah, pastor, tu não passa por problema? E como eu passo? E agora eu estou passando por problema sério. Problema sério de saúde, é dor em tudo quanto é lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma semana que está muito boa, eu tenho até medo. Uma semana muito boa, eu tenho até medo. Essa semana está boa demais, vixe, pai do céu, o que está acontecendo? Não, tem que ter problema, você sabe por quê? Porque ministério, meu irmão, não é conto de fada, não. Ministério é luta, é abnegação, é amor, é dor. Um ministério sem luta, meu irmão, é conto de fada.
E conto de fada é mentira. E Jesus não é conto de fada, não é conto de carochinha. Jesus é real. Jesus é tão real quanto isso que está aqui acontecendo agora. Você não viu Jesus, mas ele morreu por você. O espiritual é tão real quanto o físico. Não se enganem. Que Deus abençoe a todos. Felipe, toca mais uma. Vamos ficar em pé para a gente adorar o Senhor. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Que essa palavra tenha entrado e encontrado vida e vida abundante. Aleluia. Pode falar. Depois do louvor, para encerrar, você fala. O irmão Marcos quer falar, viu? Pode tocar o vídeo. Depois o irmão Marcos fala. Ou eu falaria, depois a gente já. Pode ser. Obrigado. Fala, fica à vontade. Irmãos, graça e paz a todos. Amém. Eu preciso compartilhar um negócio com vocês. Na verdade, por que eu vou compartilhar isso com vocês? Porque eu não tinha objetivo nenhum de vir aqui hoje. Aleluia. Eu saí de casa nem lembrava que para mim hoje era quarta-feira, irmão. E aí no finalzinho da tarde eu lembrei que hoje era terça, mandei mensagem para minha esposa. Falei, vamos lá em Pança hoje? Ela disse, você que sabe. E eu preciso compartilhar isso com vocês, porque eu acredito que essa é a oportunidade. Eu aprendi uma situação que a oportunidade é igual careca. Se passar, você não pega mais. Já foi. Né? Já foi. E a outra questão é, os textos lidos pelos irmãos bateram muito forte. Então eu preciso compartilhar. O irmão Manelito leu o Salmos, né? O versículo 8, se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Amados, eu queria chamar muita atenção de vocês. Essa noite eu não dormi, sonhando com o arrebatamento de Cristo. Por isso que eu quero contar isso para você, porque talvez você está vivendo de qualquer maneira. Ah não, tanto que se fala sobre a volta de Cristo, mas até agora ele não veio. Mas eu quero trazer algo para você nessa noite, para que se você é forte em Cristo Jesus, você seja mais forte ainda. Amém! Assim como a Bíblia descreve sobre a volta de Cristo, eu vi toda essa cena essa noite. Meu Deus! Irmão, você não tem ideia quão forte foi. Eu vendo aquilo que a Bíblia descreve, que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Eu vi aquela cena todinha, a noite inteira, meus irmãos. Preste atenção. E no finalzinho teve algo que me chamou muito mais atenção. Eu preciso compartilhar isso com você. Talvez é uma chance que Deus está me dando. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de estar diante de um público desse. E Deus pode falar assim, você não falou aquilo. E vai cobrar. Você falou, e ia me cobrar. E para finalizar, eu estou sendo bem breve na situação. Eu passei praticamente a noite inteira sonhando. E no finalzinho, isso aqui é mais forte ainda. Em todo esse contexto da história, tinha um pé de árvore no meio. Esse pé de árvore que me chamou mais atenção. Havia uma máquina, ou um equipamento, eu não sei o que era, que pegava no caule dela embaixo, bem embaixo, e sacudia ela de tal forma que nenhum dos frutos que não tivesse firme conseguiria ficar ali. Você sabe qual é a visão disso? Que misericórdia, meu Deus, que Deus tenha misericórdia dessas vidas. A igreja pode estar cheia, mas vai haver uma chacoalhada tão grande que só vai ficar aqueles que estiver firme em Cristo Jesus. Amém. Queridos, aquela árvore tinha muito fruto. Eu olhava, eu estava num lugar de aparentemente destaque, bem sossegado, e vendo todo aquele movimento. E quando aquela árvore começou a ser chacoalhada, os frutos começaram a cair. E os que caíam não tinham valor. Só tinha valor os que ficou lá. E eu olhei assim e eu vi alguns frutos agarrados lá na árvore. E isso me fez refletir naquele momento que a igreja do Senhor, ela precisa estar seguro na árvore, de tal forma, Amém, que quando vier o vento que chacoalhar essa árvore, você não vai cair.
Porque Deus está te ajudando ali. Amém. Desperta, desperta, desperta. Nós temos um pastor, me perdoa, meu irmão, tá tomando esse tempo. Não, Nós temos um fica à vontade, pastor irmão. maravilhoso que prega a verdade, que incentiva a igreja a buscar Jesus. Isso que eu tô falando serve para mim também. Tá esperto, tá atento ao nome Amém. de Cristo. Que o negócio, o ciclo tá se fechando, meus amados. A gente precisa buscar mais a Cristo. Eu preciso mais me lançar aos pés do Senhor, porque as coisas virou natural, tudo tá natural, meu irmão. Poder meu irmão pregando aqui, tirando o seu tempo com Deus, buscando a Deus, vem aqui limpar. Tem tanta gente que não quer nada com Deus, está vivendo Deus de qualquer jeito. Aleluia. E eu quero que você se desperte Amém. nessa noite. Peça a Deus para que te ajude a se manter em cima dessa árvore. E eu olhava e dizia assim, meu Deus, não deixa eu balançar tanto que nem as folhas vai ficar. Um balanço tão forte desse. Aí eu te pergunto, aí agora é de mim, será que vai vir um vento que vai dar chacoalhada e só vai ficar aqueles que estão firmes com Deus? Sim, vai. A figueira vai ser balançada. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, é isso que eu queria compartilhar. Amém, aleluia! Gente, olha, tem um texto na Bíblia que diz que a figueira vai ser balançada e os frutos ruins vão cair. Oh, Espírito Santo. A figueira vai ser balançada. Seja fruto bom, para que fique agarrado na figueira, para que não caia. Meu Deus. Aleluia, Deus! Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar, irmãos. Aleluia! Amanheceu e nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, desistindo a tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou te falar. Deve que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Glória a Deus! Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, aleluia, Oh, aleluia! aleluia, Jesus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, Como sabe, aleluia! mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Essa pergunta que o Senhor faz essa noite. Quem mandou você parar? Para você que está desanimado, que está com vontade de parar, o Senhor Ele está mandando você voltar para o barco, para aquele lugar onde você parou, e voltar a buscar a Ele. Quem mandou você